Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube, torcedor. O vídeo de hoje é importante, torcedor. A gente vai falar aqui sobre um personagem que apareceu do nada para criticar, tacar pedra e querer tumultuar o momento do Santa Cruz Futebol Clube. A gente vai dizer quem é e qual o intuito, né, dessa pessoa estar querendo voltar aí aos holofotes do Santa Cruz Futebol Clube. Mas antes, torcedor, fica comigo até o final desse vídeo, tá? É muito importante que a gente vai falar algumas coisas aqui para botar os pingozinhos no is, que é muito importante, tá? E aí, ó, eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. A gente tem uma meta, torcedor, de chegar até a sexta-feira, né? Que é até a véspera do carnaval, na marca de 25 mil inscritos. E aí, a gente chegando a essa marca no dia seguinte, a gente faz um sorteio que a gente vai premiar o torcedor do Santa Cruz. Serão 2 torcedores premiados. Um vai ganhar uma camisa oficial do Santa, esse modelo novo aí que lançou, a camisa branca, muito bonita, diga-se por sinal. E também o prêmio do Lojão do Petróleo, que pode ser uma troca de óleo, uma bateria automotiva, enfim. São 2 torcedores sorteados e a gente vai celebrar a chegada dos 25 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube. E para isso é preciso você ser inscrito no canal. Então se inscreve no canal, deixa o teu like aí nesse vídeo, mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo. Aqui, ó, o nosso Instagram, torcedor. É nele que a gente abastece e traz as informações do Santa Cruz Futebol Clube de forma instantânea. Surgiu informação nova, a gente já põe logo no nosso Instagram. Lembrando, torcedor, sexta-feira, antes de você ir pular o carnaval aí, né, viajar, tem um papo muito bom com o treinador Itamar Schulli aqui no nosso Cast Coral. Então a gente vai fazer uma entrevista na sexta-feira ao treinador do Santa Cruz, Itamar Schulli. Então já põe na tua agenda aí, ó, sexta-feira, 7 da noite, tem Itamar Schulli aqui no Cast Coral, onde a gente vai fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas do torcedor, preparação do time do Santa Cruz para a semifinal, contratações, bastidores, Itamar, SAF, ou seja, um papo imperdível com Itamar Schulli. Mas, torcedor, sem mais delongas, vamos embora para as informações, né? Pois é, torcedor, todo mundo sabe, né? O Santa Cruz vem aí há cerca de mais de 40 dias, 45 dias, desde o anúncio oficial ali, né? Da vinculante da SAF. O Santa Cruz vem aí lua de mel com sua torcida e só tem notícias boas, torcedor. Todo mundo sabe. Contratações, o time dentro de campo vem funcionando, perspectiva de coisas boas para futuro. A gente vem falando tudo aqui. Quem acompanha a gente sabe que a gente vem falando essas coisas boas que estão acontecendo e que vão acontecer na nova vida, na nova era do Santa Cruz Futebol Clube, torcedor. Porém, torcedor, a gente foi surpreendido ontem, né? Com a entrevista desse camarada aqui, ó. Joaquim Bezerra, torcedor, aqui. Vocês lembram de Joaquim Bezerra, torcedor? Pois é, Joaquim Bezerra, ele foi o presidente do Santa Cruz, responsável por levar o Santa Cruz de volta à Série D do Campeonato Brasileiro. E aí ele foi convidado ontem, né, pelo vibrante Carlos Eduardo, onde aqui eu mando um abraço, grande abraço, Carlinhos, gente da melhor qualidade, no podcast do VibraCast, é o podcast do Carlos Eduardo. E aí, torcedor, Joaquim Bezerra, ele ontem atacou todo mundo. Falou mal de Tininho, falou mal de Bruno Rodrigues, falou mal de Antônio Luiz Neto, criticou todo mundo, torcedor. Não que esses presidentes que eu falei não mereçam críticas. Todos são passíveis de críticas, lógico. O cara que é presidente do Santa e não querer receber crítica, então vai dirigir um time aí qualquer sem expressão. Mas a gente tem que ser responsável naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Quem é Joaquim Bezerra para tacar pedra em algum ex-presidente do Santa? Ou pior que seja, quem é Joaquim Bezerra?
Se você não sabe quem é Joaquim Bezerra, fica aqui que eu vou dizer quem é o Joaquim Bezerra, presidente do Santa, tá? Não tem nada contra a pessoa Joaquim Bezerra fora do Santa Cruz. As minhas críticas e elogios são na pessoa baseado no que ela fez, faz ou deixou de fazer no Santa Cruz Futebol Clube. A gente tem que fazer uma coisa responsável, um trabalho responsável e sério, tá bom? Antes que digam aí que eu tô atacando a pessoa Joaquim Bezerra. Não, eu tô falando, criticando, elogiando, o que quer que seja que for referente ao Santa Cruz. Então assim, quem foi Joaquim Bezerra no Santa Cruz Futebol Clube? Então aqui, torcedor. Joaquim Bezerra ontem, ele fez uma crítica primeiro a Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, que bateu de frente com o sistema, eu já digo logo, travou, peitou um monte de gente para fazer a SAF do Santa. E aí a SAF do Santa, graças a Deus, saiu, né? Ainda não foi assinado oficialmente aí, mas vinculante, mas já tá tudo certo aí, faltando só os crivos do sócio do Conselho Deliberativo. E vale salientar que o Conselho Deliberativo não tem poder de reprovar. Isso aí é uma responsabilidade do sócio, tá bom? E aí o Bruno Rodrigues trouxe o que o torcedor do Santa está vivendo hoje. Essas coisas boas, de perspectiva de futuro bom para o Santa Cruz, um futuro de glórias. Porém, o Bruno Rodrigues, na semana passada, ele foi para um podcast do Francisco Júnior, torcedor, que é o Vozes de Pernambuco. E aí o presidente fez uma crítica à Volt. Não é só o presidente, deixar claro, não é só o presidente Bruno Rodrigues que está fazendo críticas à Volt. Quem faz críticas à Volt é o presidente Bruno Rodrigues e mais 5 milhões de torcedores do Santa Cruz. A Volt não presta, a Volt falha na fabricação dos materiais. A Volt, por exemplo, hoje é terça-feira, foi lançada uma camisa há menos de uma semana e não tem a camisa na loja oficial do Santa Cruz. Como é que eu vou elogiar uma empresa deste porte que está cuidando do clube mais popular de Pernambuco? O torcedor vai na loja oficial do clube comprar a camisa oficial do Santa Cruz e não tem. E aí o presidente Bruno Rodrigues fez crítica dizendo que o contrato era um contrato draconiano, onde o que quer dizer a palavra draconiano, torcedor? É uma coisa ruim, é um contrato ruim, que só é boa para uma parte. E o presidente disse que o contrato só é bom para a Volt, é ruim para o clube. E o presidente não está errado, o presidente está certo. E aí, ontem, o Joaquim Bezerra, além de ter atacado essas pessoas que eu falei, ele fez uma crítica ao Bruno Rodrigues, dizendo que o presidente Bruno Rodrigues estava falando bobagem quando ele diz que a Volt não é uma empresa ruim. Ele disse que a Volt, o presidente Joaquim Bezerra, o ex-presidente Joaquim Bezerra, disse que o presidente estava falando bobagem. E o Joaquim defendeu a Volt, dizendo que a Volt é uma empresa boa, é uma empresa que tem bons materiais. Ou seja, ele defendeu a Volt e criticou o presidente Bruno Rodrigues, dizendo que o presidente estava falando bobagem, falando besteira. Só que o seguinte, torcedor, o contrato da Volt foi de 2021 até 2025. Quem trouxe a Volt foi Joaquim Bezerra. Ele jamais, em hipótese alguma, ele iria criticar essa empresa. E aí, o que é que a gente fala? A Volt, para Joaquim Bezerra, a Volt adiantou 2 milhões e 400 mil. 2 milhões e 400 mil reais. Quem está dizendo isso não é eu, não. Foi o presidente o presidente Joaquim Bezerra que falou. Inclusive, no Instagram nosso do Cash Coral, a gente trouxe esse corte. E tá lá as palavras do ex-presidente Joaquim Bezerra. Agora eu quero saber como é que o Joaquim Bezerra vai falar mal da Volt. Joaquim Bezerra passou 8 meses apenas como presidente do Santa. E a Volt adiantou 2 milhões e 400 mil reais para Joaquim Bezerra. A gente quer saber onde foi empregado esse dinheiro. Porque nesse ano que Joaquim Bezerra pegou esse dinheiro da Volt, o Santa Cruz jogou 4 competições. E todas as competições rentáveis. Embora estivesse na pandemia com público zero, o Santa Cruz era para ter se mantido nas competições que jogou pelo dinheiro que tinha dentro do clube. E não era sequer para ter atrasado o salário nem de funcionário nem de jogadores. E o que a gente viu foi
5 meses de salário de jogadores atrasados, quando Joaquim Bezerra saiu, 4 meses que diga de jogadores, 6 meses de salário de funcionários e a conta de luz do Santa Cruz cortada. Foi isso mesmo que Joaquim Bezerra fez com o ProSanta. Porque o Santa Cruz jogou o Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série C. O Santa Cruz lutou para não cair no Campeonato Pernambucano, foi eliminado na Copa do Brasil na segunda fase, foi lanterna de cabo a rabo na Copa do Nordeste e lanterna de cabo a rabo no Campeonato Brasileiro da Série C. E o Santa Cruz contratou mais de quase 50 jogadores. Foram 6 técnicos. Ou seja, teve dinheiro da Copa do Nordeste, que não é pouco, era um dinheiro bom, mais de 2 milhões de reais. Teve dinheiro da Copa do Brasil, todo mundo sabe, a Copa do Brasil é uma competição rentável, mais de 1 milhão de reais o Santa Cruz teve aí. Dinheiro dos patrocinadores e mais de 2 milhões e 400 mil reais da Volt. E aí eu pergunto, quem é Joaquim Bezerra para atacar esses ex-presidentes ou qualquer ex-presidente que seja ruim no Santa Cruz? Joaquim Bezerra e o ProSanta foi o pior presidente que passou no Santa, e eu vou provar. E o pior grupo político que passou no Santa é o ProSanta. Todo mundo fala aí de Antônio Luiz Neto, que Antônio Luiz Neto foi o pior presidente. Eu até concordo com algumas pessoas, mas a gente vai botar os pingozinhos nos is, torcedor, tá? Antônio Luiz Neto tem seus serviços prestados positivamente e negativamente. Antônio Luiz Neto foi responsável por levar o Santa Cruz, tirar da Série C, da Série D até a Série B. E Antônio Luiz Neto foi o presidente responsável por deixar o Santa Cruz sem série. Então, teve coisa boa e teve também coisa ruim. Ele foi bom de um lado e foi ruim do outro. Entendeu? Da mesma maneira que ele foi bom, ele foi ruim. Então, o presidente que deixou o Santa Cruz sem série, perdeu para o Ibis, foi Antônio Luiz Neto. Foi muito incompetente. Ele foi competente lá atrás e foi incompetente quando voltou. Ele foi irresponsável. Mas Antônio Luiz Neto, torcedor, ele só voltou para o Santa Cruz porque Joaquim Bezerra foi buscar Antônio Luiz Neto em casa. Ele implorou para Antônio Luiz Neto voltar. E ao voltar Antônio Luiz Neto, vocês estão vendo aqui, ó, os dois juntos aqui. E quando Antônio Luiz Neto voltou, teve um acordo entre eles, feito por Joaquim Bezerra, para não mexer em alguns diretores do ProSanta que continuaram na gestão de Antônio Luiz Neto. Ou seja, torcedor, a política do Santa Cruz ela é nojenta, tá? Eu não era nem nascido, essa politicagem nojenta do Santa Cruz já existia. Mas graças a Deus, essa política chegou ao fim, está chegando ao fim. Mas veja, torcedor, não se surpreendam, né? Se mais pessoas do que late de Joaquim Bezerra, que foi incompetente no Santa Cruz, apareça aí, né? Para querer tumultuar esse momento que o Santa Cruz vive aí, bom tal. Então ontem foi Joaquim Bezerra que veio, né? Querer holofote, que veio falar bobagens. Quem falou bobagem foi você, ex-presidente Joaquim Bezerra. Não foi o presidente Bruno Rodrigues, não, tá? Então possa ser que mais alguns aí venham querer falar bobagem. O Joaquim Bezerra, ele foi irresponsável. Além dele ter sido incompetente lá atrás, quando ele tinha canetas na mão, ele foi irresponsável de querer falar mal do presidente Bruno Rodrigues, onde o presidente Bruno Rodrigues está certo em ter criticado a Volt. E aí a gente falou aqui recentemente que quem trouxe de volta Antônio Luiz Neto, que deixou o Santa Cruz sem divisão recentemente, foi o Joaquim Bezerra. E vale salientar que Joaquim Bezerra já tinha sido vice-presidente de Antônio Luiz Neto lá atrás. Saiu do Santa Cruz lá atrás com o Antônio Luiz Neto de forma chutada. Ele foi chutado pela gestão do Antônio Luiz Neto lá atrás. Ele junto com o Albertino dos Anjos. E aí, agora há pouco, ele trouxe o Antônio Luiz Neto de volta para o Santa Cruz Futebol Clube. Entenderam por que Joaquim Bezerra foi o pior presidente do Santa Cruz? Vocês entenderam?